Episódio 13 da segunda temporada, Fan House. Tem uma cena onde Tony entra no quarto do melhor amigo fingindo que vai vomitar. Mexe nas coisas, abre uma caixa de charutos cubanos e no fundo da caixa encontra um equipamento de gravação do FBI. Ele sai do quarto, olha pro amigo, sorri e diz: "Quem tá pronto para comprar um barco?" É o código. Silvio entende na hora. E Pussy, que passou anos treinado para ler situações, também entende. Só que não tem nada que ele possa fazer. O nome completo dele aparece poucas vezes na série. Todo mundo chama de Pussy. O apelido veio dos tempos de ladrão de apartamentos, referência à habilidade de entrar e sair de lugares sem fazer barulho. O Big entrou só para diferenciar ele de Gennaro Little Pussy Malanga, outro cara da família. Duas pessoas com o mesmo apelido ridículo dentro da mesma organização criminosa. No Sopranos era assim. Pussy chegou à família de Mel antes de Tony. Trabalhou direto com Johnny Boy Soprano, o pai, numa época em que Tony ainda estava crescendo. Então quando a série começa, Pussy já carrega décadas de história com aquele grupo. É padrinho de crisma de AJ, é sócio numa oficina mecânica com o irmão, tem mulher, 3 filhos, 2 deles na faculdade. A parte da faculdade importa, porque manter 2 filhos numa universidade americana custa caro, e o que a máfia paga para um soldado não é o que o cinema faz parecer. Pussy começou a vender heroína por fora para fechar as contas. Tem uma cena de flashback na 3ª temporada que Jack April o repreende por isso. Ele diz: "Se você precisa de dinheiro, era só pedir." Pussy provavelmente pediu tarde demais ou não pediu. O FBI apareceu antes. A oferta que o FBI colocou na mesa era direta: coopere ou enfrente 30 anos de prisão federal. Pussy tinha família, tinha filhos, tinha uma vida inteira construída ao lado de fora. O que complica a cronologia, e David Chase nunca resolveu isso direito, é que numa cena da 3ª temporada, Tony e os outros chegam à conclusão de que Pussy virou informante já em 1995, muito antes. A evidência deles é que ele faltou a um encontro importante que ele mesmo tinha marcado, e ficou agindo de forma estranha numa festa de Natal. Tony fala olhando pro oceano. 95, não acredito que eu não vi antes. Existe uma cena deletada que mostra exatamente a prisão de Pussy pelo FBI, confirmando a data de 98. A teoria dos caras sobre 95 provavelmente era paranoia. Chase cortou a cena para deixar a ambiguidade, mas o resultado é uma inconsistência que a série nunca resolveu. Levanta uma possibilidade e abandona. Isso não quebra o personagem, mas diz algo sobre como Pussy foi construído. Chase não tinha o arco dele planejado quando escreveu o fim da 1ª temporada. O cliffhanger do sumiço foi escrito sem saber onde ia dar. Foi só quando ele voltou de férias da Europa e viu o país inteiro perguntando "cadê o Pussy?" que ele decidiu que aquilo seria o centro da 2ª temporada. Ser informante do FBI dentro de uma família da máfia não é o papel que você assume e esquece. Você acorda com isso, dorme com isso. Cada abraço pode ser alguém te apalpando. Cada pergunta, fora de contexto, pode ser um teste. E Pussy viveu assim por pelo menos 2 anos. O agente responsável por ele era Skip Lipari, e a relação entre os dois era estranha de assistir. Skip tratava Pussy como uma mistura de condescendência e impaciência. Sabe aquele gerente de loja lidando com um funcionário problemático? Pussy, por outro lado, tenta negociar o tempo todo. Ele enrola, ele entrega o mínimo possível. Tem uma cena onde ele relata ao Skip os pedidos de sanduíche de uma reunião da família. Quem pediu presunto, quem pediu gabagu, quem pediu berinjela. Como se aquilo fosse informação operacional relevante. Skip olha pra ele com a cara de quem não tem tempo pra aquilo. Pussy sabia que estava arrastando os pés. Sabia que o FBI não ia tolerar aquilo pra sempre. Mas continuava tentando abrir espaço entre o que tinha prometido e o que estava disposto a entregar. O problema é que do outro lado, a suspeita já tinha começado. No final da 1ª temporada, o detetive corrupto Vin McKagan, um jogador compulsivo que devia dinheiro pro próprio Pussy, detalhe que Tony não ignorou, ele entrega o nome de bom penseiro como informante. Tony ouve, fica quieto. Depois, mais pra frente, acaba encontrando outro rumo. A suspeita migra pra Jimmy Altieri, que acaba morto. Mais conveniente assim.
Quando Pussy some logo depois, Tony decide que o amigo provavelmente está morto. É mais fácil do que a alternativa. A volta, no início da segunda temporada, é uma das cenas mais desconfortáveis da série. Pussy simplesmente aparece na calçada de manhã esperando Tony pegar o jornal, como se meses de sumiço fossem coisa que se explica depois. Tony o apalpa ali mesmo, sem aviso, passa as mãos pelo corpo inteiro. Vincent Pastore contou em entrevistas que Gandolfini não avisou que ia fazer aquilo com aquela intensidade. A câmera captura os dois tentando parecer normais numa situação que não tem nada de normal. Pussy não estava usando escuta naquele momento, mas a dinâmica entre eles nunca voltou ao que era. E aí tem a festa de crisma de AJ, é onde a pressão aparece com mais clareza. Pussy passa a tarde inteira adiando o momento de colocar o equipamento de gravação. Quando finalmente coloca, ele sobe direto pro quarto do AJ e fica lá, sem gravar nada útil, só conversando com o filho do melhor amigo sobre como Tony é uma boa pessoa. Chora no banheiro em algum momento da tarde. Skip cobra resultado, Pussy não tem nada para entregar. Tem também o episódio onde Pussy explica o esquema de cartões telefônicos falsos para Fúrio, com detalhes e fluência de quem já repetiu aquilo várias vezes. Tony observa, não diz nada, mas aquela cena fica. A família foi virando as costas aos poucos. Paulie assumiu as cobranças dele enquanto ele estava sumido. Silvio virou consigliere. E Fúrio chegou da Itália e ocupou o espaço que antes era dele. Pussy voltou para o mesmo círculo, mas numa posição diferente, e todo mundo fingia não perceber. Sabe o que é mais louco nisso tudo? A confirmação não veio de uma investigação, veio de uma intoxicação alimentar e um sonho. Tony come num restaurante indiano e come frutos do mar no Novo Vesúvio mais tarde. Ele passa a noite seguinte entrando e saindo do banheiro com febre. Nos intervalos dorme, e nos sonhos aparece um peixe falante num calçadão nevado de Asbury Park. O peixe é Pussy. A cena é filmada como pesadelo de criança. Cores saturadas, lógica torta, aquela qualidade de sonho onde tudo faz sentido enquanto você está dentro. E o Pussy Peixe olha para Tony e admite tudo. Diz que está trabalhando pro FBI. Tony responde que sempre soube e acorda sabendo o que precisa fazer. David Chase usou esse recurso outras vezes na série. Sonhos como espaço onde Tony processa o que não consegue encarar na realidade acordado. Mas nenhum outro sonho tem o peso específico desse, porque aqui não tem interpretação. O subconsciente de Tony não está elaborando metáforas, está simplesmente dizendo em voz alta o que ele já sabia faz tempo e escolhia não nomear. Depois do sonho, Tony vai para casa de Pussy, sobe pro quarto sob pretexto de que vai vomitar. O estômago ainda não tinha se resolvido. Ele abre a caixa de charutos cubanos que estava lá, no fundo, o equipamento de gravação. Desce, olha pro amigo, sorri. Quem está pronto para comprar um barco? Silvio entende na hora. Pussy provavelmente também. O que vem depois é uma sequência que o diretor John Patterson estica deliberadamente. Tony e Silvio levam Pussy até a marina dizendo que vão testar um barco novo. Paulie já está lá esperando. Os três descem pro convés, colocam um disco de Frank Sinatra, tomam tequila e então começam a interrogar Pussy sobre o FBI. Pussy não nega, confirma. Conta o que entregou, quanto tempo faz, com quem trabalhou. O que acontece nos minutos seguintes é onde a série se separa de qualquer outra coisa que estava na televisão em 2000. Tony pergunta sobre a garota que Pussy mencionou ter conhecido em Porto Rico, durante o período em que estava sumido. Ei, Pussy, ela existia de verdade? É uma pergunta estranha para fazer para um homem que você está prestes a matar. Mas Tony faz. Tem tequila, tem Sinatra, tem uma conversa que poderia estar acontecendo em qualquer boteco de Nova Jersey, se as circunstâncias fossem outras. Quando se preparam para atirar, Pussy pede só uma coisa: não na cara. Eles respeitam. Os tiros acertam o peito, o mesmo lugar onde ele carregou a escuta por anos. Não parece intencional, mas a série deixa esse detalhe aí. O corpo vai pro oceano, a temporada termina com Tony sozinho, de charuto, enquanto a festa de formatura de Meryl acontece em volta dele. A câmera não explica nada, não precisa.
Pussy morre no final da segunda temporada e aparece pontualmente nas outras. Não como um personagem ativo, como um fantasma, por assim dizer. A série usa ele com uma consistência que poucos personagens mortos recebem, e cada aparição carrega um peso diferente dependendo de quem está sonhando. Tony é o caso mais óbvio. Logo no início da terceira temporada, durante o velório de Lívia, Tony abre o armário e por um segundo vemos o reflexo de Pussy na porta. Não tem música dramática, não tem corte especial. É rápido o suficiente para você questionar se viu mesmo. Chase entendeu que a culpa de Tony não precisava de sublinhar. Paulie tem um episódio inteiro, Remember When, na sexta temporada, onde Pussy aparece na cozinha dele num sonho, no momento em que Tony está cogitando matar o próprio Paulie. A presença de Pussy nesse contexto específico não é aleatória. É a série conectando os pontos entre as várias vezes que Tony considerou eliminar alguém próximo. Paulie não sabe que está nessa lista, Pussy sabia. Silvio também sonha com ele. Cada aparição em personagens diferentes funciona como um registro de quanto aquela morte pesou de formas distintas para cada um dos três que estavam no barco. Tem outro ângulo que a série explora de forma mais discreta: o efeito do sumiço e da morte de Pussy sobre Andy. Andy Bonpensiero começa a série como uma figura periférica. Ela é a esposa que aparece em jantar de família, que Carmela visita quando o marido some, mas depois da morte de Pussy, a série faz algo interessante com ela. Andy vai quebrando gradualmente, pede dinheiro para Carmela, fica em situação financeira precária e aos poucos reconstrói uma vida por conta própria, chegando ao ponto de administrar a oficina mecânica que era do marido com uma competência que ninguém esperava dela. É uma trajetória que a série desenha em segundo plano ao longo de várias temporadas. Andy nunca soube que Pussy era informante. Pelo menos a série nunca confirmou que ela sabia. Ela ficou com a versão oficial, o marido desapareceu. Vincent Pastor, por outro lado, seguiu carreira ativa depois de Sopranos. Filmes, séries, teatro em Nova York. Em entrevistas, ele conta que foi o próprio Gandolfini quem mais o surpreendeu durante as gravações. A cena da apalpada, no início da segunda temporada, onde Tony passa as mãos pelo corpo de Pussy sem aviso prévio, foi improvisada por Gandolfini, com aquela intensidade na hora. Pastore recuou de verdade, a câmera pegou. Pastore também diz que interpretou o personagem como informante desde o primeiro episódio. Pussy já estava usando a escuta desde o piloto, só que ainda não tinha sido pego. Essa escolha de interpretação aparece em pequenos detalhes de postura e reação ao longo da primeira temporada, que ficam mais visíveis quando você assiste pela segunda vez. O que The Sopranos fez com Pussy foi diferente do que qualquer série policial ou de máfia tinha feito até então com o informante. Normalmente, o informante, o rato, ele é o vilão ou é vítima. Ele tem um papel claro. Pussy ficou num espaço onde nenhuma dessas categorias se aplicava direito. Ele era leal e estava traindo ao mesmo tempo, e a série se recusou a resolver essa contradição. A morte dele foi a primeira vez que a série matou um membro fixo do elenco principal. Antes de Pussy, The Sopranos já tinha estabelecido que personagens morriam, mas personagens periféricos, antagonistas, gente de passagem. Pussy era diferente, ele estava nos créditos principais. Tinha história com Tony que antecedia a série, era padrinho do filho do protagonista. Quando ele morreu, ficou claro que a série não tinha zona segura, qualquer um podia ir. E essa percepção mudou como o espectador assistia tudo que veio depois. Cada temporada, cada personagem próximo de Tony passou a carregar aquela possibilidade. A cena do barco demorou para ser filmada. Vincent Pastore contou que foi o dia pesado no set, não tecnicamente, mas pelo peso que estava sendo encerrado. Gandolfini, Sirico e Imperioli estavam todos presentes. A equipe estava quieta. Foi um dos últimos dias de Pastore como membro regular do elenco e todo mundo sabia. O que John Patterson filmou naquele dia ficou como referência. A lentidão deliberada da sequência, o disco de Sinatra, a tequila, a conversa sobre a garota de Porto Rico, criou um modelo que a série usou de novo anos depois, quando Silvio leva Adriana pro mato, em Long Term Parking. A estrutura é quase idêntica. O pretexto, o trajeto, o momento em que a pessoa entende que não tem volta. Chase encontrou uma fórmula e a repetiu porque ela funciona. A crueldade está justamente no tempo em que o espectador passa sabendo o que vai acontecer, antes que aconteça.
Pussy ficou 2 anos na série, apareceu em sonhos e flashbacks por mais 5. E a pergunta que Tony faz no barco, ela existia de verdade? É a melhor síntese do que o personagem representou para a série. Tony não precisava saber, não mudava nada, mas perguntou mesmo assim, porque ainda havia algo ali que ele não queria encerrar ainda. Uma conversa que podia durar mais alguns minutos antes de virar outra coisa. E aí os 3 atiraram. Esse é o tipo de cena que De Soprano sabia fazer e quase ninguém mais conseguiu repetir desde então, onde a violência é o menor dos problemas em cena. I always wanted a house by the ocean. Maybe in another life. Se você chegou até aqui, mais uma vez meu muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal, curte esse vídeo e me diz aqui nos comentários o que você acha desse personagem, que durou por pouco tempo, mas que marcou a história. Me diz também o que você acha sobre o arco da esposa dele, que é uma personagem tão pequena, mas que teve um arco muito completo em toda a série. Mais uma vez, valeu, próximo vídeo tá no forno e a gente se vê na próxima. Um abraço, galera!